Lula vence todos os adversários e lidera cenários em primeiro e segundo turno para 2026, diz pesquisa. Gustavo Lima é quem se destaca na oposição. Gustavo Lima? O Nivaldo, professor. Vamos começar com a ficha técnica aí, Nájila, está aí, ó. Foi a pesquisa Quest realizada em todo o Brasil. Agora vamos lá, intenção de voto, 2 cenários aí de primeiro turno, Ari. Cenários em primeiro turno, Ari. Cenário 1. Lula, 30% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, 13%. Gustavo Lima, 12%. Pablo Marçal, 11%. Ciro Gomes, 9%. Romeu Zema, 3%. Ronaldo Caiado, 3%. Indecisos, 5%. E brancos e nulos ou abstenções, 14%. Cenário 2. Com ingresso de Eduardo Bolsonaro. Lula, 28%. Gustavo Lima, 12%. Pablo Marçal, 12%. Eduardo Bolsonaro, 11%. Ciro Gomes, 10%. Romeu Zema, 5%. Ronaldo Caiado, 3%. Indecisos, 5%. E brancos, nulos e abstenção, 14%. Projeção para segundo turno, Lula versus os adversários, Ari. Lula, 41%. Gustavo Lima, 35%. Lula, 44%, Eduardo Bolsonaro, 34%. Lula, 44%, Pablo Marçal, 34% também. Lula, 43%, Tarcísio de Freitas, os mesmos 34%. Lula, 45%, Romeu Zema, 28%. E Lula, 45%, Ronaldo Caiado, 26%. Realmente quem mais se aproximou ali foi o... Ari, foi o... Dentro da margem de erro. Quem? Gustavo Lima, no segundo turno. Isso, mas quem é ele? É o Nivaldo. Professores que o nome dele não é Gustavo, é Nivaldo. Vamos agora para potencial de voto para presidente, que é um cenário aí avaliado pela pesquisa Quest, Ari. Aí você diz o seguinte, é o nome do candidato, se você votaria ou não votaria, tá? Em Lula, conhece e votaria, 47%. Não conhece, 4%. Não, vamos só para conhece e votaria Okay. E conhece e não votaria. Vamos lá. Em Lula, 47% conhecem e votariam. E 49% conhecem e não votariam. Certo. Jair Bolsonaro, 41% conhecem e votariam. E 53% conhecem e não votariam. Gustavo Lima, 29% conhecem e votariam. 50% conhecem e não votariam. Pablo Marçal, 26% conhecem e votariam. E 42% conhecem e não votariam. Tarcísio de Freitas, 5% no filho dele, 50% no Gustavo Lima. Ah, mas é um astro popular. Então não deveria ter essa rejeição toda, já que ele é um astro de milhões. Então tem gente que gosta da música dele, mas para presidente quer distância. E o próprio presidente Lula, na margem de erro, tem também 50%. É impressionante, né? Porque é muito grande a rejeição de todos eles. O meu comentário, Mariana, é sobre o que você falou aí, que o Lula precisa melhorar a economia, como é? Sim, para a população enxergar essa melhora, né? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, ó. Se esses 2 anos aí o Lula trouxe média de 3,5% de PIB de aumento, correto? Sim. Desemprego, caiu. 6%, quase pleno emprego. É o que dizem os estatísticos aí. Quem é economista diz isso, quase pleno emprego, correto? O que eu estou dizendo aqui são os fatos, né? Dado oficial. A inflação, alguma coisinha ali... Pouco acima da meta. Pouquinho acima da meta. O déficit fiscal, 0,1, correto? Não foi assim que fechou? Aprovou a reforma. 0,1, quase zero. O arcabouço fiscal é quase zero. Reforma tributária aprovada. Renda das famílias lá em cima. Consumo dos brasileiros lá em cima. O que pode melhorar mais do que isso? Sim, mas não choveu dinheiro. Como não choveu? Só chovendo dinheiro. Eu estou dizendo... Literalmente, quer dizer, falando literalmente. Tudo isso que eu elenquei aqui são coisas que não estão se transferindo para a popularidade. É um ponto
é fundamental aí, que o Lula botou agora o Sidônio. Será que agora vai? Vamos ver. Atenção, hein? Vamos falar das drogarias Ferreira.